tarde, Shalom. Eu vim aqui nesta tarde gravar esse vídeo, agora são 4 horas e 37 minutos, dia 17 de fevereiro de 2023. E eu vim gravar esse vídeo aqui comprometido para trazer esclarecimentos a respeito das notícias que bombardearam a internet aí nesse final de semana, que foram a respeito desses OVNIs, desses supostos OVNIs avistados aí em vários lugares do planeta. E para começar, eu já quero iniciar com uma notícia aqui do site UOL, que tem como título TV: OVNI nos Estados Unidos tinha formato octogonal e voava em altitude preocupante. E a matéria está dizendo o seguinte: o OVNI, objeto voador não identificado, abatido nos Estados Unidos ontem, tinha formato de octógono e estava voando em uma altitude preocupante, disse um funcionário do governo sob condição de anonimato em entrevista à CNN Internacional. Ele relatou que o objeto tinha cordas pendendo, mas não carregava nada visível e estava voando a 20 mil pés, cerca de 6 quilômetros, quando foi derrubado, altitude que poderia atrapalhar aviões comerciais civis. Então a gente está vendo aí um suposto relato de um suposto avistamento de OVNI, nos Estados Unidos. Mais uma matéria do site UOL tem como título o seguinte: depois de Estados Unidos e Canadá, China persegue OVNI em sua costa, diz mídia estatal. Então essa outra matéria aqui ela já começa falando de 3 países, da mesma coisa acontecendo em 3 países diferentes. Depois de Estados Unidos e Canadá, então o Canadá também já trouxe essa afirmação de ter avistado OVNIs, A China também fala. Depois de Estados Unidos e Canadá, a China persegue OVNI em sua costa, diz mídia estatal. E na matéria aqui do site UOL, está dizendo o seguinte: a China diz ter encontrado um objeto voador não identificado na costa leste do país nesse domingo. De acordo com o jornal estatal Global Times, o objeto estava sobrevoando o mar próximo à cidade de Rizal. Fotos da operação não foram divulgadas pela China. A ação acontece um dia após... Vou repetir. A ação acontece um dia após os Estados Unidos abaterem um OVNI na costa oeste do Canadá e da derrubada de outro objeto voador no Alasca. Então, um dia após essa notícia dos Estados Unidos terem abatido um objeto voador não identificado, a gente está vendo aqui também a China dizer a mesma coisa, que eles abateram, que foi encontrado lá também, avistado, mais um objeto voador não identificado, mais um OVNI. E o que significa tudo isso aí? Será que a Terra está sendo invadida por extraterrestres? Será que a Terra está sendo invadida por ETs? Será que eles existem? Vamos entender tudo isso agora. Gente, eu li essas notícias aqui para você, mas só para podermos entrarmos no assunto e para que você saiba o que está acontecendo. Então você já ouviu as notícias aí, mas agora vamos ao que importa de verdade, vamos à palavra de Deus. E a pergunta que eu quero iniciar isso aqui é: extraterrestre existe? E a resposta para você é sim, existe, tá bom? Mas não é exatamente o que falam para você, o que muitos meios de comunicação te falam e o que a pseudociência, juntamente da ficção, falaram para você. Na verdade, a própria ficção, ela imita coisas que realmente existem na vida real. Ela imita coisas que estão realmente, que são fatos, que existem. E para explicar isso para você, eu quero que você antes veja como é, para a ficção científica, o que é e como se aparenta um extraterrestre, um suposto ET. Geralmente, quando assistimos desenhos animados ou em produções cinematográficas, o extraterrestre ele tem uma aparência, como eu posso dizer, tradicional. Tradicionalmente tem uma forma de se imaginar. Se eu pedir para você aí, imagina o rosto de um ET, imagina aí. Conseguiu imaginar? Provavelmente eu acredito que você deve ter imaginado algo semelhante a isso que eu vou te mostrar aí, veja. Viu? Bom, e por que é exatamente assim? Por que a ficção nos mostra ela assim? Isso aí é por acaso? Na verdade não, tem um motivo para ser desse jeito aí. Tem um motivo para essa imagem de ET ser geralmente dessa forma aí.
E está na Bíblia mostrando no livro de Apocalipse, capítulo 16, versículo 13. Olha o que está dizendo aqui. Eu vou ler a partir do versículo 10, só para a gente entender o contexto, tá bom? Entender um pouco do contexto. Apocalipse 16, a partir do 10, diz o seguinte: E o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso. E eles mordiam as suas línguas de dor, e por causa das suas dores e por causa das suas chagas blasfemaram do Deus do céu, e não se arrependeram das suas obras. E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. Agora preste atenção no versículo 13. E da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta vi sair 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. E agora você, com base nesse versículo 13 aqui, e da boca do dragão, da besta e do falso profeta vi sair 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. E agora eu peço para você comparar esse versículo aqui com a imagem que eu acabei de te mostrar, tá bom? E também, no livro de Gênesis, capítulo 3, a gente encontra algo que tem tudo a ver com isso aí. Olha o que diz aqui. No primeiro versículo já começa dizendo o seguinte: Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E essa disse à mulher: É assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim. E disse a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Eu vou ler o primeiro versículo. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. A serpente. E agora você pega com essa passagem de Apocalipse que eu acabei de citar para você, Apocalipse 16, versículo 13, que fala a respeito de espíritos malignos semelhante a rãs. E você pega tudo isso aqui e junta com essa imagem que eu acabei de te mostrar. E aqui você descobre o que são os verdadeiros extraterrestres. E os verdadeiros extraterrestres são esse que a Bíblia fala, são os anjos caídos. Eles são os verdadeiros. Só que quem está falando isso aí para você, de invasão alienígena, de ET, de disco voador, não quer que você saiba disso. Isso é uma mentira de Satanás, para desviar você do propósito de Deus, para desviar você do momento mais impactante, mais marcante da humanidade, o momento mais importante de todos. E que momento é esse, David? O momento do arrebatamento da igreja. Entendeu? Por quê? Veja aqui em Mateus, no livro de Mateus, capítulo 24. Vamos ver aqui o livro de Mateus, capítulo 24. E o que está dizendo aqui? Mateus, capítulo 24, versículo 36 ao 41. Olha o que o Salvador nos disse. Mas naquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando 2 no campo, será levado um e deixado o outro. Estando 2 moedas no moinho, será levada uma e deixada outra. Isso aqui está falando do arrebatamento da igreja. E agora você entende por que essa mentira aí. Olha o final do... Olha os últimos versículos do que eu acabei de falar aqui para você. Então, estando 2 no campo, será levado um e deixado o outro. Estando 2 moendo no moinho, será levada uma e deixada outra. Ou seja, no dia do arrebatamento da igreja, os salvos, os eleitos, a igreja serão arrebatadas. E aqueles que não deram ouvidos a essa palavra, ficarão. Mas muita gente vai sumir, de forma repentina. E aí, quem ficar aqui, principalmente as autoridades que ficarem aqui na Terra, muitos vão precisar dar explicações a muita gente que vai estar se perguntando como essas pessoas apareceram. E uma boa explicação, você não acha que é o que está acontecendo agora no mundo? Você não acha que uma boa explicação será essa? Foram abduzidos.
Foram abduzidos por ETs, foram abduzidos por disco voadores, por tudo isso aí? Será? E é por isso que estão levando tanta informação mentirosa como essa para a mente das pessoas, de que isso aí existe. Porque sabemos que nada disso existe, como a ficção ensina, como a pseudociência ensina. Nós vivemos em um mundo que ele é exatamente como essa palavra nos ensina. No primeiro capítulo dessa palavra, Gênesis capítulo 1, diz exatamente como é o nosso planeta, como o Criador fez tudo isso. Um reino, com uma abóbada celeste, com o domo, um reino plano, exatamente como diz a palavra. Mas a pseudociência não quer que você saiba disso. A pseudociência quer que você acredite que existe um universo infinito, com galáxias infinitas e com vidas, além de nós, que existem lá, que são esses tais extraterrestres que realmente existem. Só que eles estão em um plano diferente de nós. São os anjos caídos, aqueles que foram expulsos dos céus juntamente com o inimigo, quando ele se rebelou a Deus. A Bíblia relata que foi uma terça parte que ele levou consigo, que ele caiu do céu na terra consigo. Ele trouxe uma terça parte do céu. E esses anjos, agora anjos caídos, que no caso são os verdadeiros extraterrestres, a pseudociência quer que você acredite que é isso aí. São só seres extraterrestres, como o Gazu, o Homem do Espaço, lá dos desenhos Flintstones, com tantas outras filmes, séries, desenhos animados tem mostrado para você. Tudo isso aí para desviar você do foco que é a palavra. Então, o que significa isso aí? Significa que é o fim dos tempos, meu irmão. Está acabando. Eu costumo dizer que a gente está nos 45 do segundo tempo. Que o arrebatamento pode acontecer a qualquer hora. E quando o arrebatamento acontecer, esses que estão colocando essas mentiras na sua cabeça aí, vão usar isso para os que ficarem. O inimigo está tramando isso aí. E o inimigo ele quer colocar isso na mente das pessoas e principalmente na mente da igreja. E é por isso que eu estou fazendo esse vídeo aqui para você. É por causa da igreja. Porque muitas vezes a gente vê até pessoas da igreja que conhecem, ou ao menos, principalmente têm a obrigação de conhecer essa palavra, mas fica dando crédito a essas notícias mentirosas do inimigo. E até mesmo ficam zoando. O que, assim, a questão de zoar eu até compreendo. Realmente a gente não acredita nisso aí. Então, vamos zoar mais. Mas não leve isso na brincadeira. Leve isso a sério. Porque tudo isso que eu expliquei agora pra você aqui é um assunto muito sério. Eu quero ler mais uma passagem aqui só pra gente finalizar. Porque o vídeo já tá muito longo, 2 minutos. Eu não queria que tivesse tanto tempo. Mas é pouco tempo. Eu queria que fosse menos tempo. Mas tem mais uma passagem aqui que eu quero ler para vocês. E essa passagem se encontra na segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 10. Que é exatamente sobre o que eu estava falando para você. Olha aqui o que está dizendo. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Vou ler mais uma vez. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, que é exatamente tudo que a gente está falando aqui agora. O arrebatamento ele vai acontecer no abrir e piscar de olhos. Vai acontecer no abrir e fechar de olhos, ou seja, de forma repentina, como está escrito aqui. E é para isso que estão usando essa mentira aí. Vou precisar dessas explicações. Foram abduzidos por extraterrestres. Querem colocar essa mentira na mente do povo, principalmente da igreja. A igreja é o maior alvo. Por isso que eu falo para a igreja, gente, se vocês acompanham aí as redes sociais, se vocês acompanham a internet, ou até mesmo a TV, o que quer que seja, quando vocês ouvirem esse tipo de notícia, quando vocês lerem, quando vocês assistirem esse tipo de notícia, por favor, não brinque, não leve na brincadeira. Obviamente não acredito que tá vindo disco voador aí invadir a terra e tudo mais. Não acredito nisso, mas também não brinque com isso, porque isso é um assunto sério. É mais uma mentira do inimigo para tirar a atenção da igreja daquilo que realmente importa e para enganar o povo. Preparando aí uma mentira que é a maior mentira da humanidade. De todas as mentiras, essa será a pior. Será o último engano. Porque tem a ver com o arrebatamento da igreja.
tá bom? Então, extraterrestre, a resposta é respondendo tudo. Extraterrestre existe? Existe, mas não é isso aí que mostram para você. Extraterrestres são os anjos caídos. Extraterrestres são os seres que não estão aqui nesse plano conosco. Logo, são os anjos, mais especificamente os caídos. Tá bom? Então, vigie, ore, peça a Deus para dar discernimento, leia a palavra e principalmente não caia nessas mentiras, não caia nesses enganos e também não brinque, não leve na brincadeira, tá bom? Você pode até brincar com esse tipo de coisa, mas não se esqueça que o inimigo ele não brinca com os planos dele, ele não brinca com a igreja e o maior, o que ele mais quer é enganar, é destruir. A própria palavra já diz. O inimigo ele veio para matar, roubar e destruir, mas o nosso Salvador ele veio para dar vida e vida com abundância. Então, que sejamos coerentes, que podamos estar firmes na palavra e que o Pai abençoe a cada um. Shalom.